Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos hoje começar a nossa playlist de física, tá? Nada mais justo do que começarmos essa playlist com a aula de vetores, porque é aquilo que vai nortear todo o nosso estudo aqui na física. Espero que com o tempo a gente tenha aqui uma playlist de embasamento em física, né, para qualquer concurso de nível médio do Brasil. Então a ideia é essa, ok? Começarmos aqui uma playlist de toda a teoria em física que você precisa para qualquer concurso que você queira prestar. Então, seja Enem, seja concurso militar, mais playlist de embasamento, ok? Vamos começar por vetores, porque é o que eu considero mais importante para que a gente dê início nesse processo. E aí a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é a seguinte: o que são vetores? Ou antes ainda, por que a gente estuda vetor? A física ela é dividida em grandezas escalares e em grandezas vetoriais. O que são grandezas escalares? Então, para a gente, grandezas escalares, lares, vão ser aquelas grandezas que apenas o número, eu dizer o número, o valor dela, é suficiente para que toda a informação seja entendida na sua completude. Então, são grandezas, são aquelas. Já vou explicar melhor. Que apenas o seu valor é suficiente para que a mensagem, o entendimento, né? Vou dizer aqui para que faça sentido. Sentido no português, né? Tem a coesão, sentido, coerência. Então faz sentido. Exemplo. Massa. Se eu digo que a minha massa é uma massa de 90 quilos, você consegue entender que é o que nós vulgarmente que falamos que é o nosso peso. Quanto você pesa? 90 quilos. Você entende que é uma medida, uma quantidade que vai ser mais leve, mais pesada do que 10 quilos. Ela passa toda a sua informação, toda a sua completude no momento em que a gente diz apenas o número, apenas esse valorzinho. Se eu digo, eu levei 1 hora correndo hoje. Você entende que esse 1 hora é o tempo decorrido para que eu pudesse correr. Se eu digo, eu gastei, sei lá, 1000 calorias hoje fazendo atividade física. Você consegue entender também que essas 1000 calorias são uma quantidade. É uma quantidade de energia que foi gasta ao longo daquele exercício. Então, massa, tempo, energia, todas essas grandezas que eu acabei de mencionar para vocês vão ser grandezas que nós dizemos, nós as chamamos, né, de escalares. As outras grandezas, que são as grandezas vetoriais, são aquelas que vão necessitar de um complemento para que possa ter sentido, para que a gente consiga entender toda a mensagem que ela quer passar. Então, grandezas vetoriais são aquelas que necessitam de 3 informações. Seriam 4, na verdade, tá? Que eu preciso do ponto de aplicação, mas eu estou omitindo um pouco isso. Então, 3 informações para que passem a informação por completo. Vou te exemplificar isso daqui.
se eu digo para você que eu fiz uma força na mesa, por exemplo, ou no armário. Cara, fiz uma força de 10 newtons no armário. Então aqui está o meu armário. Esse é o meu armário. Aqui é o chão. Bonitinho. E eu digo o seguinte, cara, fiz uma força de 10 newtons, por exemplo, nesse armário. Força, ela é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque quando nós fazemos essa pergunta, quando nós dizemos isso que eu acabei de dizer para você, fiz uma força de 10 newton nesse armário, eu preciso saber mais algumas informações sobre isso, sobre onde essa força foi aplicada, para que eu consiga entender o que vai acontecer com esse armário. Exemplo, se eu faço uma força nessa direção, pode ser que o armário se movimente, nessa direção e sentido, né? Pode ser que ele se movimente para a direita. Por outro lado, se eu fizer uma força da direita para a esquerda, pode ser que o armário se movimente para lá. Então, onde eu estou aplicando essa força, ou seja, em qual direção, em qual sentido eu estou aplicando essa força, é importante para que eu consiga ter uma noção do que está acontecendo nesse problema. E as grandezas vetoriais, elas carregam consigo essas três informações, tá? Módulo, direção e sentido. O que é o módulo? Módulo é o número, ou seja, o tamanho dessa força, a intensidade dessa força. Direção e sentido é isso aqui que a gente está vendo. Então, qual é a direção dessa força azul aqui, por exemplo, nesse nosso exemplo? A direção é horizontal. E o sentido? Da direita para a esquerda. Grandezas vetoriais são as grandezas que precisam dessas três informações para que tenham sentido, para que passem a informação por completo. Quais são essas três informações? Módulo, direção e sentido. Daí que a gente, por isso, né, que a gente estuda os vetores. Então, exemplo disso aqui, força, velocidade. Vou te dar um exemplo sobre velocidade. Se nós dizemos assim, eu estou me movimentando a 100 km por hora. E daí? Fica um ar de... Está faltando informação, está faltando algum detalhe que você não está me informando para que eu consiga entender o que você está dizendo. E qual é esse detalhe? Para onde? Eu tenho uma velocidade de 100 km por hora. Ok. Para onde? Para onde você está indo? O que tem que você só tem essa velocidade? Só isso não é o suficiente para que eu consiga entender o que você está me dizendo. Então, eu preciso saber, você tem a velocidade de 100 km por hora, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, na diagonal. Então, é necessário responder isso. Para onde? Outras grandezas que são grandezas também vetoriais, deslocamento. Então, deslocamento. Exemplo com deslocamento. Se eu disser, cara, eu me movimentei 10 metros, eu me desloquei 10 metros da posição que eu estou. Tá bom, primeiro, onde você está? Segundo, para onde você foi? Então, eu dizer apenas esse número, 10 metros, eu me desloquei 10 metros, não passa a informação por completo. Eu preciso saber de onde para onde, para que eu possa entender a mensagem que está sendo passada. Então, ele estava aqui, por exemplo. Se deslocou 10 metros, para onde? Ele pode ter ido para cá, ele pode ter ido para baixo, ele pode ter ido para essa diagonal. Então, é necessário entender esses detalhes. Entender que as grandezas vetoriais, elas necessitam dessas três informações para que nós possamos entender a sua informação, né, por completo. Tem mais grandezas vetoriais, né? Por exemplo, impulso, momento linear, etc. Então, por enquanto, o que eu preciso que vocês entendam apenas? Que a física ela vai ser dividida em grandezas
escalares e em grandezas vetoriais. As grandezas escalares, que são apenas os números, elas obedecem à matemática que nós estamos habituados a trabalhar, que é a matemática ali algébrica, né? Aquela em que 2 mais 2 vai ser igual a 4. As grandezas vetoriais, por se tratarem não apenas de números, por se tratarem de um outro operador, que são os vetores, a matemática precisa obedecer a uma soma geométrica. Então, a geometria do problema ela vai importar para que a gente possa resolver os problemas, né? Entender tudo aquilo que está acontecendo. E aí, por isso, a gente vai começar, então, o nosso estudo sobre vetores, para que a gente possa, futuramente, falar sobre força, falar sobre velocidade, cinemática, colisões e tudo mais. Então, essas grandezas são importantes. Tomar um cafezinho. Então, vamos embora. Vetores. O que é que são esses caras? Tem uma definição. Eu, de verdade, não consigo encontrar uma definição melhor do que essa, que é a seguinte. Segmento de reta são segmentos de reta orientados. Cara, essa simples frase, ela sintetiza muito conhecimento. Primeiro, o que é um segmento de reta? Segmento de reta é aquilo que tem um ponto de início e um ponto de fim. Então, esse tamanho aqui é um segmento de reta. Então, segmento de reta quer dizer que tem início, meio e fim. Ou seja, é fechado, tem um tamanho específico. E esse tamanho é o que vai nos dar a intensidade desse vetor. Então, o que é a intensidade do vetor? É o número ao qual ele corresponde. No exemplo da velocidade, a intensidade seria os 100 km por hora. Então, eu consigo identificar qual velocidade é maior ou menor por esse número. Exemplo, uma velocidade de 100 km por hora vai ser maior do que uma velocidade de 30 km por hora. Eu consigo entender que quem está a 100 km por hora está mais rápido do que quem está a 30 km por hora. Então, a intensidade, o tamanho desse segmento de reta orientado me dá a intensidade desse vetor, que é aquilo que nós chamamos de módulo. Então, segmento de reta me dá a intensidade. E o orientado? O orientado é justamente para me dar a direção e sentido. Então, viu que eu desenhei um segmento? Vou retirar esse pedacinho aqui, ó, e colocar uma seta para cá. Agora eu consigo entender que ele nasce aqui e está apontado para a direita, né? Ele é horizontal e para a direita. A orientação, o segmento de reta orientado, me dá exatamente todas essas informações. O tamanho. Quantos quadradinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tenho 5 quadradinhos. Isso vai me dar o tamanho desse segmento, que é a intensidade do vetor. E a orientação? Está na horizontal e está indo da esquerda para a direita. Vamos destrinchar, vamos especificar o que são cada um desses elementos que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, notação, né? Um exemplozinho. O que é representação? Lembrei o nome da palavra que eu queria. Representação. Ele é representado por uma seta. Por quê? Porque é um segmento de reta orientado. E isso me identifica todas as 3 grandezas, todas as 3 informações que eu preciso para poder compor um vetor. Então, esse carinha aqui, essa ponta aqui, é o que a gente chama de origem do vetor. Essa outra ponta aqui é o que nós chamamos de extremidade. E o tamanho dessa seta é o que nós chamamos de módulo. Módulo do vetor.
Show de boleta? Vou apagar aqui esse módulo e vou colocar mais bonitinho para nós. Então tá aqui, copiar. Isso aqui é tecnologia. Tecnologia é muito bom, né? Então, copiei, colei. Então, o tamanho dessa seta vai nos dar o módulo. Se eu der um nome para essa seta, um nome qualquer, por exemplo, U, então o nome desse vetor é o vetor U. Como que eu represento que ele é um vetor? Coloco uma seta em cima. Então, toda vez que eu escrever a letra qualquer com uma setinha em cima dessa letra, eu estou especificando que esse cara sobre o qual eu estou falando, ele é um vetor. Tá? Então, U com a seta em cima é o vetor U. Como que eu escrevo o módulo do vetor U? Então, eu antes escrevo ele com essa seta, estou especificando que é um vetor. Módulo do vetor, temos duas possibilidades. Ou nós escrevemos assim, módulo entre duas barras, o vetor U entre duas barras, para dizer que é o módulo dele, ou simplesmente escrevemos o U sem a seta em cima. É uma representação do módulo desse vetor. E quando nós estamos falando do módulo, estamos falando apenas do tamanho. Então, no caso desse nosso vetor aqui, se eu pego esse vetor, que vai da esquerda para a direita, e ele nasce aqui, na origem, e morre nessa extremidade. Quantos quadradinhos ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu disser que cada quadradinho tem uma unidade de medida, esse vetor tem 7 quadradinhos, então o tamanho dele, 7. Se for um vetor de força, qual a unidade? Newton. Então esse aqui seria um vetor de 7 newtons. Se for um vetor de velocidade, seria 7 km por hora, 7 metros por segundo, não importa que a unidade. Então, o que importa é que o tamanho dessa seta vai me dizer o módulo, a intensidade desse vetor. Show de boleta. O sentido é da origem para a extremidade. Então, eu consigo identificar que é desse ponto para esse aqui. Como é que a gente fala isso? Diagonal. Tá bom, mas esse aqui também é uma diagonal, esse aqui também é uma diagonal, esse daqui também é uma diagonal. Sobre qual diagonal eu estou falando? Aí quem vai me dizer isso é a direção. Porque o sentido já está caracterizado. Ele vai deste ponto aqui para este ponto aqui. O que vai me dizer sobre qual diagonal eu estou trabalhando é justamente a direção. E como que eu faço para saber essa direção? Assim. Você consegue perceber que esse vetor faz um determinado ângulo com essa reta aqui horizontal. Esse ângulo é o que me dá a direção do vetor. Então, θ dá a direção do vetor. Por que ele dá a direção? É muito simples, porque se eu for aumentando aqui, eu estou mudando o que eu estou dizendo, a diagonal sobre a qual ele está agindo, não é isso? Se eu continuar baixando, ele continua mudando. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Θ me dá a direção, o sentido é da origem para a extremidade, e o tamanho dessa seta, desse segmento de reta orientada,
é o que vai me dar o módulo do vetor. Como é que a gente escreve um vetor? Dá o nome dele e bota uma seta em cima. O nome dele, U. U com a seta em cima representa o vetor U. Módulo, ou a gente escreve o vetor, né? O U com a seta em cima entre duas barras, isso representa o módulo, ou eu escrevo apenas o U sem a seta em cima, que também representa o módulo desse vetor, que é o tamanho. Sentido da origem para a extremidade, e a direção é dada pelo ângulo que ele faz com a horizontal. É uma convenção na matemática que o ângulo que a gente mede, ele é sempre com a horizontal, e ele vai da horizontal até a reta, até o segmento que a gente quer medir. Tá? Tem lá também tem o círculo trigonométrico e tem outros ramos. Só que eu não quero entrar aqui em muito detalhe, não. Ok. Tem os vetores que são os vetores bem específicos e que a gente precisa saber. Um pouquinho. Só dois aqui que eu quero. Dois? Dois. Dois não, três. Três vetores que eu quero que a gente saiba. Que é o vetor unitário. O que é um vetor unitário? O nome ele é autoexplicativo. Não precisa de muito para você entender o que quer dizer. Unitário é de unidade. Então, o que dá a unidade? Né? O que dá o tamanho do vetor? É o módulo. Então, o que pode ter número nesse vetor é o módulo dele. Logo, o tamanho dele tem que ser 1. Vetor cujo módulo é de uma unidade. É o vetor cujo módulo vale 1. O quê? Não importa. Não importa. Se a gente estiver falando de velocidade, vai ser 1 metro por segundo. Se for vetor força, 1 newton. Se for um vetor de deslocamento, 1 metro. Não importa. O que importa é que a unidade, o tamanho dele, a intensidade dele é 1. É um vetor unitário. Vetor oposto. O que é o vetor oposto? Ele é o mesmo vetor que o normal, só com uma diferença. Ele está no sentido contrário, sentido oposto. Por isso o nome vetor oposto. Então, é o mesmo vetor que o original. Tá? Que o original. Mas com uma diferença. Então, mais no sentido oposto, contrário. Exemplo. Esse vetor aqui ó, tem 3 quadradinhos e vai da esquerda para a direita. Esse é o vetor U. Então, quem é o vetor oposto ao U? Ele também tem 3 quadradinhos, está na horizontal, só que em vez de ele apontar para a direita, ele aponta para a esquerda. Esse daqui é o vetor oposto. Oposto de quem? Pô, desse aqui. Como é que é o nome dele? U. Então, vetor oposto de U. Como é que a gente pode denotar o vetor exposto, o vetor oposto, em vez de a gente ficar escrevendo toda hora, vetor oposto de U, vetor oposto de U? A gente bota um sinalzinho de menos na frente. Então, esse vetor aqui é o menos U. Ou seja, ele é o vetor oposto a U. A única coisa que eu faço é trocar o sentido dele. E o vetor transposto? Então, vetor transposto. Ele é exatamente o mesmo vetor. Só que, em vez dele estar na localização que a gente deu inicialmente, a gente só vai mudar ele de posição, de localidade. Então, é o mesmo vetor que o original. Mas numa localização diferente. Mais numa.
localização diferente. Então, exemplito. Esse daqui é o vetor, vou mudar a letra ali, estou usando U, vou botar agora V. Esse é o vetor V. Cara, se eu pegar, eu estou pegando a mesma seta, estou copiando, vou colar. É o mesmo vetor. Só que o vetor V, ele está nessa posição aqui. Você está vendo que a posição mudou? Em vez dele estar aqui, ele veio para cá. Então eu transpus ele de posição. Por isso o vetor transposto. Eu mudei apenas a posição. Então tenho esse daqui. Eu tenho outros. Ó. Eu tenho esse outro aqui. 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 Todos esses que eu estou desenhando são vetores transpostos. Então, cada vetor forma uma infinidade de vetores transpostos. Aí você pode escolher o vetor que você quer trabalhar. Mas para que está falando isso? O que a gente vai usar? Por isso que eu estou falando. Que a gente vai começar a entender um pouco mais sobre vetores. Então, por enquanto, eu quero só isso aqui da gente. Entender isso. A física, ela se baseia, né, em grandezas escalares e em grandezas vetoriais. Existem outras grandezas, por exemplo, existem grandezas tensoriais, mas não foge muito do escopo aqui, não. Tá? A gente tem espaço para outras discussões, só que não é o que vem ao caso agora. Então, nós vamos nos preocupar com grandezas escalares e com grandezas vetoriais. Grandezas escalares são aquelas em que apenas o valor, um númerozinho, é suficiente para que a informação seja passada, né, por completude. As grandezas vetoriais não. Elas são aquelas grandezas nas quais eu preciso de 3 informações para que eu consiga entender a mensagem que está sendo passada. Quais são essas 3 informações? Módulo, direção e sentido. O que é esse pontinho aqui do vetor? Que é um segmento de reto orientado. É a origem, onde ele nasce. O que é esse outro ponto aqui? É a extremidade. Sentido vai da origem para a extremidade. Módulo é o tamanho desse segmento. Direção é o ângulo que esse segmento faz com a direção horizontal. Vetor unitário é aquele vetor cujo módulo vale 1. Oposto é o mesmo vetor do original, só que muda o sentido. E o transposto, ele é exatamente o mesmo vetor, só que em vez de ele estar naquela posição, eu vou mudando ele de posição. Ele é o mesmo vetor, só que está numa posição distinta. Ok? Operações. Então a gente precisa aprender a operar, fazer uma matemática com esse vetor. E aí a gente tem operações entre vetores e operações entre vetores e escalares. Então, é isso que eu vou falar primeiro sobre a multiplicação por um escalar. Multiplicação por um escalar. O que é um escalar? É um número. Vetor, segmento de reto orientado. Escalar é simplesmente um número. Ai, papai. Então tá aqui. Eu posso pegar como base um vetor qualquer, eu vou pegar um vetor que está na horizontal, porque é mais fácil aqui, eu tenho um papelzinho quadriculado, tudo mais, aí você consegue entender melhor. Então, seja o seguinte vetor. Qual é o vetor U? Esse aqui, ó. O vetor U ele tem 2 quadradinhos e ele aponta na horizontal e da esquerda para a direita. Está vendo que eu falo vetor U? Eu estou dizendo 3 informações para você. Estou dizendo, ó, ele tem 2 quadradinhos. Intensidade desse vetor, módulo. Ele está na horizontal, direção. E ele vai da esquerda para a direita, sentido. Está aí. É óbvio que eu consigo identificar tudo isso apenas olhando para essa seta, apenas olhando para esse segmento de reto orientado. Ok?
Então tá. Esse aqui é o vetor 1. Se eu multiplicar o vetor 1 por 2, então, ou seja, pegar o número 2 e multiplicar ele pelo vetor 1, o que acontece? Ele apenas vai esticar, ele vai dobrar de tamanho. Então, o vetor U tem 2 quadrados, o vetor 2U dobra de tamanho, tem 4 quadradinhos. Esse vetor aqui é o vetor 2U. Se eu dividir, né, por 2, ou seja, multiplicar por meio, o que acontece? Eu tenho que diminuir o tamanho, então, daquele meu segmento. Ele tinha 2 quadradinhos, ele passa a ter 1 quadradinho. Esse vetor aqui é o vetor U sobre 2. Se eu multiplicar por 3, tu entendeu, né? Se eu multiplicar por 3, ele triplica de tamanho. Se tu dividir por 4, ele vai pegar o tamanho dele e dividir em 4 partes. Preciso ficar aqui o dia inteiro para fazer isso. E se multiplicarmos por um número negativo? Por exemplo, o menos 2 vezes o vetor U. O que acontece? O negativo, se eu multiplicar por um número negativo, eu preciso inverter o sentido dele. Lembra lá do vetor oposto? Isso daqui é a mesma coisa que menos 1 vezes o vetor U. Ou seja, eu só troco o sentido dele. E se eu trocar o sentido dele e multiplicar por 2, então eu troco o sentido e duplico o tamanho. Então, 1, 2, 3, 4 e troca o sentido dele. Ele estava da esquerda para a direita, agora está da direita para a esquerda. Esse é o vetor menos 2U. Mesma coisa. Se eu multiplicar por menos meio vezes U, tu troca o sentido e diminui o tamanho. Esse é o vetor menos U sobre 2. O menos 1 vezes U só troca o sentido. E esse cara aqui, esse cara é o menos U. Esse aqui é o que a gente chama de vetor oposto. Então tá, as operações de multiplicação de um vetor por um escalar, elas podem fazer algumas mudanças no vetor. Quais são as mudanças? Eu mudo o tamanho desse vetor ou mudo o sentido desse vetor. Observe que em todos os casos a direção se manteve. A direção é sempre a mesma. Ela continua sendo a horizontal. Então essa reta, né, ele segue por toda essa linha horizontal, independentemente da operação que eu faça aqui com o escalar. Multiplicar ou dividir, seja por um número positivo ou por um número negativo. Ok? Então tá aí. E existem as operações entre vetores, que são as operações de soma. Existem multiplicações de vetores, que a gente não vai ver agora. Eu posso fazer um produto escalar, um produto misto, um produto vetorial, mas isso foge um pouco do escopo do que a gente quer trabalhar agora. E aí nós vamos falar da soma de vetores. Cafézinho bom. Então, soma vetorial. Esse é importante. Existem duas regras aqui que a gente vai utilizar para somar vetor, que é a regra do paralelogramo ou a regra do polígono. Só que eu preciso que vocês entendam o seguinte: a soma vetorial, ela é uma soma geométrica. O que significa dizer que é uma soma geométrica? O nome é autoexplicativo. Significa que eu dependo da geometria desse problema para poder fazer a soma. Eu não posso simplesmente dizer o seguinte: cara, eu tenho um vetor de módulo 2. Vou somar com um outro vetor de módulo 2. Quanto é que dá essa conta? 4. Não. Eu não posso simplesmente dizer isso. Por quê? Porque eu não sei como que esses dois vetores estão organizados entre si. Imagina a seguinte situação. Aqui está o armário. E nós vamos
pegar vetores de força para começar esse estudo. Aí eu venho aqui, existe outra grandeza aqui, torque, posso tombar esse armário, eu não estou querendo discutir isso, tá? Não se atém apenas ao exemplo do vetor. Apenas é isso. Eu quero falar de soma vetorial. Apenas isso. O que é o torque, para quem não sabe? Se eu fizer uma força aqui nessa pontinha aqui do armário, pode ser que o armário ele comece a tombar, né? Pá, cai. Mas eu não quero discutir isso, vídeo para outra aula. A única coisa que eu quero me preocupar agora é soma de vetor. Então, se eu tenho esse vetor que está exercendo força no armário, tamanho dele, 2 newton. Então, vou dar um nome para esse vetor agora. Esse aqui é o vetor A. Vou pegar o vetor B. O vetor B está aqui. O vetor B é a força que uma outra pessoa está fazendo no armário. Essa força é uma força de 3 newton. Esse aqui é o vetor B. Olha que interessante. Eu pegar o vetor A e somar o vetor B é trocá-los por um único vetor que represente os dois. Vocês concordam comigo que essa situação, eu ter um vetor de 2 newton e um vetor de 3 newton, ambos empurrando o armário na mesma direção e sentido, é a mesma coisa que eu ter um outro vetor. Essa situação é uma situação análoga a essa aqui, ó. É a mesma coisa do que eu trocar esses dois vetores por um outro vetor. Vou dar um nome para esse outro vetor aqui. Sei lá. C. Esse é o vetor C. Só que ele tem uma intensidade de 5 newton. Porque eu posso pensar que esses dois caras estão se ajudando a empurrar o armário. Então, eu simplesmente estou adicionando os módulos. Como que eu posso escrever essa situação matematicamente? Então, é equivalente. Eu estou dizendo o seguinte, cara, o vetor A mais o vetor B está me dando o vetor C, que é o vetor rosa. Ok? Logo, o módulo desse vetor A mais B, módulo do vetor A mais B, ele é igual ao quê? Ao módulo do vetor C. Que é igual a quanto isso daqui? O módulo desse vetor C, ele é igual a 5. Por que o módulo desse vetor C é igual a 5? Porque tu pegou o módulo do vetor A e adicionou com o módulo do vetor B. O que nós fizemos aqui? É o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Então eu posso sempre dizer que o módulo do vetor A mais B, que é o vetor C, é eu pegar cada módulo e somar separadamente? Não, não pode. Você vai ter que olhar para a geometria do problema para poder fazer isso. Vou te dar um exemplo. É o mesmo exemplo, só que eu vou mudar. Tá? Vou mudar aqui algumas coisinhas. Então, copiar. Colar. Imagina agora que nesse meu exemplo, em vez desse vetor de 3 newton estar ajudando, ele vai estar atrapalhando. Ou seja, eu vou aplicar essa força do outro lado. Tumba. 3 newton. Esse é o vetor B. Essa situação aqui, ela é uma situação equivalente a essa aqui, vê se não é. Onde aqui vai estar sendo aplicado um vetor de 1 newton, o nome dele é o vetor C. Por quê? É como se eles estivessem se atrapalhando. E o vermelho está ganhando do azul com 1 de diferença. Então,
eu posso simplesmente dizer que, nesse caso, o vetor A mais o vetor B continua dando o vetor C. O módulo do vetor A mais B é igual ao módulo do vetor C. Lindo. E o módulo do vetor C é quanto? 1. Que é quanto? A gente, nesse caso aqui, pegou o módulo do vetor B e diminuiu do módulo do vetor A. Então, observe que para fazer essa conta, eu precisei olhar para a geometria do problema. Eu não peguei as coisas da minha cabeça e fui fazendo, não. Eu precisei olhar esses dois vetores aqui no início, no primeiro exemplo, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Ambos estão na horizontal e da esquerda para a direita. A soma é simplesmente a adição dos módulos. Esses vetores são vetores em oposição, né? Um é da esquerda para a direita e o outro é da direita para a esquerda. Como que é a soma desses dois vetores? É a subtração dos módulos. Então, eu preciso me atentar a isso. E quando esses vetores fazem um ângulo entre si? Aí a gente vai usar aquelas outras regrinhas que eu falei. Então, observe o seguinte. Somar vetores que estão na mesma direção e em sentidos iguais ou opostos é muito fácil. Por quê? Se os vetores estiverem no mesmo sentido, que é esse caso, é só pegar um e adicionar com o outro. Muito, muito lindo, muito simples isso aqui. Quando os vetores estão em oposição, quando eles são opostos, né, o sentido oposto, em sentido oposto, é simplesmente a subtração dos módulos. E aí, para onde ele vai apontar? Ele vai apontar para onde está o maior. O maior está apontando da direita para a esquerda. Então, esse aqui é o vetor soma, e aí tem um nome que a gente dá para o vetor soma. O nome dele é vetor resultante. Então, a resultante desses dois vetores é da direita para a esquerda, e o módulo é a subtração dos outros dois, maior menos o menor. E isso é importante porque, quando a gente está trabalhando lá na frente em leis de Newton, uma coisa que eu gosto de falar, em problemas simples, né, é que a gente busque colocar os vetores de força, na mesma direção. Porque aí eu vou ver se eles estão no mesmo sentido ou sentido oposto. E calcular a força resultante é muito mais fácil, porque eu consigo simplesmente somar, adicionar ou subtrair os módulos. Vou te dar só um exemplo do que eu estou querendo dizer. Imagina que aqui é um bloquinho. Não importa. Não importa como que eu cheguei a isso aqui. Mas imagina que aqui eu tenho um vetor força para cá de 8 newton, um para cá de 10, um para cá de 10 e um para cá de, sei lá, 15. Você consegue ver o seguinte, cara, esses dois vetores aqui de 10, quando eles se somam, eles se anulam. Porque é a mesma coisa que eu puxar para cima com 10 e puxar para baixo com 10. Então, ele não vai sair do lugar nessa direção vertical. Então, é como se eles não existissem para eu calcular o resultante. E 15 e 8 são os vetores que estão na mesma direção e em sentidos opostos. Então, o de 15 está ganhando do de 8, com uma diferença de 7 unidades. Então, essa situação é equivalente a essa outra situação aqui, que é o ter um vetor da direita para a esquerda de 7 newton. Esse cara aqui é o vetor resultante. É isso que eu estou querendo dizer. Sacou? Então, lindo, chuchu com beleza. Tem coisas que a gente pode falar, mas eu vou deixar um pouquinho aberto para vocês pensarem na hora de estar fazendo exercício. Por exemplo, qual o valor máximo da soma entre dois vetores, o valor mínimo da soma entre dois vetores. Eu vou deixar isso aí para vocês pensarem no exercício. Ok? Então, ela é uma soma geométrica. A soma de vetores é uma soma geométrica. Ou seja, depende da geometria do problema. E eu vou ter que sempre olhar como que está organizado, como que estão organizados esses vetores. Então, mesma direção e sentido, que é esse caso aqui inicial, simplesmente a adição dos módulos.
Mesma direção, mas em sentidos opostos, é a subtração dos módulos. Esse é o vetor resultante. Show de boleta? Próximo caso, vamos falar sobre a regra do paralelogramo. Primeiro, quando a gente utiliza a regra do paralelogramo? Utilizamos para somar dois. Olha quantos vetores eu estou falando que a gente soma. Dois. Dois vetores cujas origens coincidam. Ah, tá. São dois vetores cuja origem coincide. O que a gente faz? Pega um, transpõe para a extremidade do outro, pega o outro, transpõe para a extremidade do um, a diagonal é o vetor resultante, é o vetor soma. Então, como assim? Então, vamos ver. Seja esses dois vetores aqui. Eu tenho esse vetor, nome dele, vetor A. E esse outro vetor aqui, que é o vetor B. Esses dois vetores fazem um ângulo entre si, que é esse aqui, θ. Como que é A mais B? É isso que a gente quer calcular. Então, o que precisamos fazer? O seguinte, copiei aqui, colei aqui embaixo. Pega o vetor B, transpõe para a extremidade do A. O que é transpor? Lembra? É apenas mudar a localização do vetor. Então, botei ele aqui. Legal. Esse aqui continua sendo vetor B. O tamanho dessa seta continua sendo o módulo do vetor B. Só que qual é a diferença? Em vez dele estar aqui embaixo, eu coloquei ele aqui em cima. Faz a mesma coisa com o A. Transpõe o A para a extremidade do B. Está aqui. Formamos uma figura geométrica. E a diagonal que sai da junção das origens, a junção das extremidades, é o vetor soma, ou vetor resultante. Esse cara aqui, em azul, R, é o vetor A mais B. Novamente, para que eu pudesse fazer a resultante desses vetores, eu precisei olhar para a geometria desse problema. Eu precisei ver. Isso aqui não é uma conta que eu simplesmente vou te dizer 2 mais 2 igual a 4, 2 mais 3 igual a 5. Eu vou precisar ver como que esses vetores estão dispostos entre si, estão organizados para falar essa soma. Beleza. Então, geometricamente, entenda o seguinte, nesse caso agora, geometricamente, a soma está dada. Eu consigo visualizar a direção e o sentido do meu vetor resultante, que é esse aqui azul. E aí eu consigo fazer alguns paranauê aqui para traçar aqui uma horizontal, achar aqui um ângulo entre o vetor azul e essa horizontal para dar a direção. Sentido vai dar origem para a extremidade. Eu preciso agora calcular o módulo desse vetor. E para calcular o módulo desse vetor, eu vou ter que olhar para o que? Adivinha? Para a geometria. Soma geométrica, não é isso que a gente está falando? Então está aqui. Que figura foi essa formada? Cara, eu peguei esse cara, é o vetor transposto do de baixo. Então, essas duas retas são paralelas. Esse cara é o vetor transposto desse da direita, ou da direita é o transposto da esquerda, não importa. Essas duas retas aqui, esses dois segmentos de reta, são paralelos.
Então, essa figura é um paralelogramo. Eu vou tirar as setinhas. Por que eu estou tirando as setinhas? Porque eu estou querendo mostrar para vocês que eu não mais estou preocupado com direção e sentido, mas eu vou estar mais preocupado agora em calcular justamente o tamanho dessa diagonal. Então, eu já sei qual é a direção e o sentido do vetor resultante, que é essa diagonal aqui e dá origem para a extremidade. O que eu preciso agora? Encontrar o módulo, encontrar o tamanho. Então, tudo isso daqui virou para nós tamanhos. O módulo de A, módulo de B, módulo do vetor resultante, módulo de B e módulo de A novamente. Que figura é essa? Um paralelogramo. E eu consigo estudar geometricamente esse paralelogramo. Como que a gente faz? Num paralelogramo, esses dois ângulos aqui, eles são chamados de colaterais, né? E aí a gente sabe que eles são suplementares. Por quê? Lembra? Retas paralelas, toma aqui, cortadas por uma transversal, toma aqui. Eu tenho que esse vetor, com esse vetor aqui, eles são correspondentes, têm a mesma medida. E esse outro vetor aqui, ó, ele vai ser o suplemento, ele é o suplemento desse aqui de baixo, né? Porque isso aqui tudo dá 180. Então, esse pedacinho que eu acabei de desenhar, ele é o que falta no de baixo para chegar a 180, logo é o suplemento do de baixo. Se eu der um nome para esse cara aqui, θ, o de cima é 180 menos θ. Show de boleta? Ó, pega uma outra reta paralela, essa aqui, e cola aqui. Esse vetor, esse ângulo θ, é o mesmo ângulo θ aqui, que é o mesmo ângulo θ aqui, ó, ângulos alternos e internos, não é isso? De retas paralelas cortadas por transversais. Porque por correspondência, se esse ângulo é θ, esse daqui de baixo também é θ, e esse daqui com esse daqui de baixo são opostos pelo vértice, o que faz com que esses dois desenhados sejam alternos e internos. Logo, esse daqui com esse daqui vão ser ângulos colaterais. E essa figura que a gente acabou de desenhar aqui em grenar, né, é exatamente esse paralelogramo, tá vendo? Duas retas paralelas, cortadas por duas transversais paralelas, ou seja, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui tem que ser 180 menos θ, paralelogramo. E aí agora, olha que interessante, eu fiquei com esse triangulinho aqui, vê se não tem um triangulinho aqui bonitinho. Ó, copiar, vou colar ele aqui embaixo. Colar. Eu tenho esse triângulo, onde eu tenho um ângulo e os três lados. Como eu faço para determinar o tamanho desse lado azul? Lei dos cossenos. Como é que é a lei dos cossenos? Módulo de R ao quadrado é igual a módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado, é quase um Pitágoras, né? Isso aqui, menos 2 vezes módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo oposto ao lado que eu isolei aqui, né? Então, cosseno do ângulo 180 menos θ. O ângulo de 180 menos θ tem um cosseno específico, né? É o cosseno do suplemento. E isso daqui vale menos cosseno de θ. Tem algumas formas de a gente mostrar isso. Eu vou mostrar só de uma forma aqui no cantinho. E eu vou apagar depois. Se você quiser, pausa o vídeo e anota. Então, olha só. O cosseno de A mais B, A mais ou menos B, lembra como é que faz isso? Cossa a cossa, senta a senta. Então, é cosseno A, cosseno B. Se é mais, aqui é menos. Se é menos, aqui é mais. Senta a senta, né? Seno A, seno B.
A gente está fazendo com 180 menos θ. Então, isso aqui fica cosseno de 180 menos θ, que vai dar cosseno de 180 cosseno de θ, mais seno de 180 seno de θ. O seno de 180 é zero. E o cosseno de 180 vale menos 1. Isso vem lá do ciclo trigonométrico. Outra aula também. Logo, zero, morreu esse trambolho. Menos 1 vezes cosseno de θ deu menos cosseno de θ. Resumo, fiz isso aqui para te mostrar que esse cara, cosseno de 180 menos θ, vale menos cosseno de θ. Vou apagar, você anota, dá pausa no vídeo e vou voltar para a minha expressão. Logo, o módulo de R ao quadrado é módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado menos, olha que legal, né? Eu vou ter menos vezes menos, que vai me dar menos 1 vezes menos 1, mais 1. Mais 2 vezes o módulo de A, módulo de B, cosseno de θ. Por isso que muita gente diz que isso daqui é uma lei dos cossenos com sinal de mais. E não é. Ela é a lei dos cossenos. Só que o ângulo que eu utilizo para a lei dos cossenos é o ângulo suplementar de θ. É o suplemento dele, 180 menos θ. E θ, ele é o ângulo entre os vetores. Ó. Ele é o ângulo entre os vetores. Ele não é o ângulo sobre o qual eu estou fazendo a lei dos cossenos. Eu faço a lei dos cossenos no seu suplemento. Então, resumo da ópera, a soma desses dois vetores vai ser a diagonal desse paralelogramo. Como que eu faço? Transponho o primeiro para a extremidade do segundo, transponho o segundo para a extremidade do primeiro. Essa diagonal aqui vai me dar o vetor resultante. Como que eu faço para determinar o módulo desse vetor? Geometria, lei dos cossenos. Vai dar esse trambolhozinho aqui. Show de boleta? Próxima regra, chamada de regra do paralelogramo. Então, regra do paralelogramo. Quando que eu uso a regra do paralelogramo? Usamos a regra do paralelogramo para somar vários vetores. Eu não preciso somar dois apenas, não. Então, preste atenção. Paralelogramo, não. Regra do polígono, perdão. Paralelogramo foi a que a gente acabou de ver. Essa aqui é a do polígono. Perdão. Regra do polígono. Paralelogramo, usamos para somar dois vetores. Qual é a obrigação? As origens precisam coincidir. Na regra do polígono, se do paralelogramo a origem coincide, na do polígono não, né? Então, usamos para somar vetores cuja origem de um está na extremidade do outro. O vetor resultante, vai dar origem livre para a extremidade livre. Show de boleta? Então tá aqui. Exemplito. Se eu tenho esse vetor, esse é o vetor A. E esse aqui agora é o vetor B. Esse é o vetor B. Como que é a soma desses dois vetores? O que aconteceu com eles?
Observe, a origem do B está na extremidade do A. Bundinha na cabecinha. Ai, mestre. Então tá aqui. Origem do B, extremidade do A. Como que é a soma? Está escrito. Está escrito. O vetor resultante vai dar origem livre para extremidade livre. Então, origem livre, extremidade livre. Então, esse cara aqui, ele é o vetor resultante. O que é o vetor resultante? É o vetor soma. Esse cara aqui é o R. Como é que é R? R é o vetor A mais B. Eu posso dar um nome para ele que eu quiser. Se eu quiser dar nome de C, eu dou. Se eu quiser dar nome de R, eu dou. Se eu quiser colocar A mais B, você pode botar também. Não importa. O que importa é você entender que isso daqui é uma soma geométrica. E como você faz para determinar agora o tamanho desse vetor? Que figura formou aqui? Um triângulo. Né? Então você vai ter que usar os conhecimentos de triângulo que você tem. Se esse ângulo aqui, vai depender do ângulo. Né? Se esse ângulo for de 90 graus, pô, isso daqui é uma hipotenusa. Tu faz Pitágoras. Se esse ângulo for um outro ângulo, sei lá, um ângulo alfa qualquer, tu vai fazer o quê? Lei dos cossenos. E simples assim. Né? Então, você vai precisar saber geometria para fazer isso aqui. Justo? Observação aqui importante. A soma desses vetores aqui, né? Esse aqui é o vetor A. Eu falei que nesse caso a gente pode somar mais de um vetor. E podemos. Esse aqui é o vetor V, esse aqui é o vetor B. Esse aqui é o vetor C. Esse aqui é o vetor D. Esse aqui é o vetor E. Por exemplo. Como que é o vetor resultante? Vai dar origem livre para a extremidade livre. Então é assim. Esse aqui é o vetor resultante. Pronto. Dá origem livre para a extremidade livre. Muito mais fácil de fazer a soma nesse caso. Agora, como é que você calcula o módulo nesse caso? Aí a questão vai ter que te dar algum mecanismo para você separar essa figura em figuras que você saiba fazer a conta. Tá? Ou te dá, por exemplo, exatamente isso aqui numa diagonal desses quadradinhos, e aí falar que cada quadradinho desse tem uma unidade de medida, e você faz um Pitágoras. Então, de alguma forma, a questão vai ter que te indicar o caminho que ela quer que você utilize para calcular o módulo. Ok? Essa aula já está com 1 hora. Eu quero falar só mais 2 coisas para a gente finalizar. 2 observações. OBS. Quanto que dá a soma disso aqui? Esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B, esse aqui é o vetor C. Quanto que é A mais B mais C? Isso daqui dá 0. Observe o seguinte. Nesse caso, cada vetor está com a origem na extremidade do outro. Ó. Origem do B na extremidade do A. Origem do C na extremidade do B. Origem do A na extremidade do C. Aqui formou um sentido. Dizemos que isso daqui é um polígono fechado. Então, num polígono fechado, a resultante dos vetores é 0. Por quê? Olha a demonstração. Pega somente o vetor A com o vetor B. Ó. Colar. Está aqui. Vou afastar só um pouquinho o vetor C para mostrar o seguinte. Calma, tecnologia demais. Então está aqui. Olha o vetor azul. O vetor azul não é o vetor A mais B? Esse vetor azul, ele é o vetor A mais o vetor B. E o vetor azul, ele é exatamente o vetor oposto do C. Então, A mais B dá menos C. Logo, A mais B mais C vai ser igual a quanto que é A mais B? Menos C. Então, isso é menos C mais C, que é 0.
Ok? Então, esse é um caso. OBS 2. OBS 2. Vou botar aqui embaixo. É diferente, hein? Calma. Tá vendo? Inverti o C de posição. Agora, eu tenho um polígono fechado aqui? Não, não tem. Se você analisar direitinho, ó, o A com o C, a origem coincide. E o C com o B, a extremidade coincide. Então, quanto que é A mais B mais C nesse caso? Vamos calcular? Ó, faz a mesma lógica da anterior. Quanto que é o vetor A mais B? É esse aqui em azul, né? Então, vou colocar aqui embaixo. Copiar, colar. O vetor A mais B é esse vetor aqui em azul. Então, o vetor A mais B, ele é quem? Por semelhança, só você olhar, é visual. O vetor azul ele é exatamente o vetor C. Então, A mais B é exatamente o vetor C. Logo, A mais B mais C é o quê? C mais C, que é 2 vezes o vetor C. Então, o vetor resultante nesse caso aqui, basta que eu pegue o vetor C e duplique de tamanho. O vetor C tem esse tamanho aqui, duplica ele de tamanho. Pronto. Esse aqui é o vetor resultante. Esse é o vetor R, que é o quê? 2C. Show de boleta? Galera, é isso. Ainda faltaria falar de decomposição vetorial, mas vou deixar para falar futuramente. Espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Esse é o primeiro vídeo aí da sequência de física, tá? Ele é de extrema importância e eu vou deixar aqui na descrição uma lista de exercícios para vocês fazerem e o PDF dessa aula aqui também. Valeu, beijo, fui!